classificação das doenças de plantas, tá? Então, a aula de hoje a gente vai falar sobre, nesse tópico, né, são 3 artigos que a gente vai falar sobre doenças do grupo 1 e do grupo 2. Vamos falar sobre conceitos e formas de agrupamento das doenças de plantas. Vamos falar sobre os processos, o agrupamento de acordo com os processos fisiológicos. Quais são os processos fisiológicos? Iremos falar sobre o grupo, né, a proposta de McNeil, do agrupamento das doenças de plantas, dos 6 grupos de doenças de plantas, e por que a gente utilizar esse sistema de McNeil para agrupar as doenças de plantas. Então, a gente sabe que doença ela é fruto, primariamente, de uma interação entre hospedeiro, agente causal e ambiente. Além disso, a gente adicionou outros componentes que fazem parte dessa interação, que são o homem, o tempo e o vetor, tá? E a gente sabe que a gente pode agrupar as doenças de acordo com o grupo do hospedeiro. Então, a gente, muitas vezes, a gente encontra literaturas que a gente fala das doenças de hortaliças, doenças do arroz, da cana-de-açúcar, da soja, do feijão, do milho. E é claro que esses agrupamentos por culturas, né, por grupos de hospedeiros, eles reúnem informações de modos de ação diferentes dos fitopatógenos, incluindo bactérias, incluindo fungos, incluindo nematóides, né? Tem alguns vídeos que eu fiz agora recentemente sobre culturas que basicamente você encontra muitos desses patógenos que atacam raízes, que atacam folhas, que atacam sistemas vasculares, onde eles têm modos de ação diferentes, e para esses grupos também vocês vão encontrar modos de controle também diferenciados quando vocês reúnem essas doenças de acordo com o grupo de hospedeiro. Existem também outros sistemas por parte ou idade da planta atacada, como vocês podem encontrar também doenças de raiz, né, de raízes, doenças do colo, doenças da parte aérea, doenças de plantas jovens, doenças de planta adulta, entre outras classificações em que vocês podem, na iniciativa, tentar desmistificar, tentar colocar grupos de patógenos que sejam homogêneos entre si para verificar aquilo que há de informações incomuns, com o propósito, a partir do momento que você tem patógenos que têm comportamentos similares, você vai ter modos de ação similares, assim você pode raciocinar, pensar em métodos de controle também similares, que possam serem duplicados, né, para mais de um agente etiológico. Então, o propósito da classificação de doenças, eles têm basicamente essa ideia de tentar utilizar o mesmo sistema de controle quando você tem modos de ação similares entre fitopatógenos. E aí, vocês têm, obviamente, que o volume 1 do Manual de Fitopatologia, ele tem as informações que estão de Fito 1, né, da disciplina de Fito 1, dentro do curso de agronomia que a gente está lecionando, né, e Fito 2, ele vai estudar as doenças das culturas, que eu acabei de falar, né, doenças, né, agrupadas de acordo com o hospedeiro, com diferentes modos de ação. Então, o manual volume 2 é basicamente isso que vocês vão encontrar. Então, essas doenças dos hospedeiros, vocês vão encontrar aqui o compêndio, né, outra informação, o compêndio de doenças de plantas. Esse compêndio é por hospedeiro, então, é como se fosse uma cartilha, onde agrupam doenças por culturas, né. E, além disso, vocês vão encontrar essas sistemáticas onde vão reunir fotografias com sintomas
macroscópicos, né? A grande maioria das literaturas apresentam sintomatologia, só os sintomas, e poucos abrigam ou direcionam o enfoque em cima dos sinais ou características do agente etiológico, ou utilizando ilustrações ou fotos de lupa, né? Então, o manual, a última versão do manual é a 5ª edição, de 2016, do manual, volume 2, ele tem essa capa, que é onde vocês vão ter informações de várias culturas, e de várias categorias, hortaliças, grandes culturas, fruteiras, né, informações onde vocês vão ter doenças de vírus, de fungos, de bactérias, e depois no final, de bactérias, de nematóides, e ao final de cada uma dessas doenças, normalmente vocês apresentam listados as doenças secundárias, né, as doenças pouco frequentes na cultura. E é claro que cada uma dessas doenças, eles têm, as informações, elas estão organizadas de acordo com sintomatologia, etiologia, epidemiologia e controle, para cada uma dessas doenças no manual volume 2. Então, o que eu falei para vocês, o compêndio, né, da APS, a Associação Americana de Fitopatologia, vocês vão ter para cada cultura, né, também ele é constantemente atualizado, é uma publicação bastante interessante, muito importante, e que apresenta não somente as doenças dos Estados Unidos, mas doenças do mundo inteiro, e muitas doenças que apresentam nesse compêndio, né, ele vem numa brochura, ele tem, existe no Brasil, e você tem uma abrangência maior, isso na minha opinião, em relação às doenças, nesse caso aqui, doenças da soja. Então, vocês têm cartilhas como essas, com sintomatologia, etiologia, de outras, de feijão, de fruteiras, de gramíneas, de plantas ornamentais, de várias categorias, em separado. Aqui você tem todos reunidos numa única publicação. E aqui você tem separado, né, no caso da soja, aqui tem a 5ª edição, né, de 2015, desse compêndio, que seria, né, uma forma de agrupar, de classificar as doenças. Além disso, vocês têm, aqui eu estou falando de soja, mas aí vocês desdobram para outras culturas. As plantas que são, né, são mais cultivadas, vocês vão encontrar ou outros livros, né, que falam sobre doenças da soja, ou livros de bolso, de feijão, né, que tem. Algumas são gratuitas e outras são pagas. Então, esses aqui são livros de bolso que muitas pessoas que trabalham no campo, vocês vão encontrar essas literaturas para tentar agrupar essas doenças. Então, essa classificação de doenças segundo processos fisiológicos, né, na hospedeira, interferindo pelo patógeno, ela foi proposta por George L. McNeil, né, em 1960. Então, ele propôs essa classificação baseada em processos fisiológicos vitais, representados onde o primeiro processo fisiológico que reuniria os patógenos que afetariam o acúmulo de nutrientes em órgãos de armazenamento para o desenvolvimento de tecidos embrionários. O segundo grupo, né, de processo fisiológico que ele agrupou, de doenças que prejudicariam o desenvolvimento dos tecidos jovens às custas dos nutrientes armazenados. E o terceiro grupo, né, de doenças, aqueles patógenos que afetariam a absorção de água e elementos minerais, elementos inorgânicos, a partir do substrato. Então, teriam grupos, né, que teriam organismos que afetariam esse processo fisiológico vital. Outra classificação, né, outro grupo foi reunir doenças que prejudicariam o transporte de água e elementos minerais através do sistema vascular, patógenos que afetariam a fotossíntese, e, por fim, o sexto grupo, patógenos em que iriam afetar a utilização de substâncias elaboradas pela planta através da fotossíntese. Então, seriam, né, outros grupos, os 6 grupos de doenças que foram, né, mais tarde classificados, né, no grupo 1, 2, 3
e que teriam patógenos com a tentativa de agrupar organismos com mecanismos de ação, formas de atuação e provocar sintomas no hospedeiro de uma maneira homogênea. Então, quando você vê esses 6 grupos, né, essas 6 atividades, esses 6 processos fisiológicos que atacam, né, as plantas, né, que são decorrentes dos patógenos, então seriam alvo, né, de uma maneira ilustrada, afetariam sementes, vagens, frutos, né, que são órgãos de armazenamento. Nós teríamos um outro grupo que afetaria os tecidos jovens, né, os tecidos em pré e pós-emergência dessa semente. Vocês teriam patógenos que prejudicariam, né, essas zonas. Você sabe que a raiz existe em 3 zonas, lá da morfologia vegetal, 3 áreas, né, e a zona pilífera, na zona de absorção de água e componentes inorgânicos, serem afetados por grupos de patógenos que prejudicariam essa absorção. E teriam também um outro grupo, né, que às vezes muitos alunos não conseguem entender por que esse grupo, dessa região do colo, existe um grupo de patógenos que são exclusivos desse grupo, que seria da região do colo e até mesmo dos feixes com relação à circulação a longa distância de fotoassimilados, de água e nutrientes. Mas a região do colo, especificamente, ela é bastante particular. Por quê? Então, o colo é uma região é uma região de interseção entre o sistema aéreo e o sistema radicular. Ontem eu estava vendo no jornal e eu vi uma informação assim: a oscilação térmica era de 21 graus numa cidade brasileira por causa dessa questão dessa onda de frio que está tendo essa semana. Então, no solo, essa variação climática, né, o solo aquece, o solo esfria, então essa variação que ocorre de clima, de temperatura, provoca, de certo modo, uma injúria, provoca, de certo modo, uma zona de enfraquecimento, né, uma zona de vulnerabilidade para a planta. E isso vai provocar, logicamente, uma facilitação para a entrada de patógenos, principalmente patógenos em que o inóculo inicial ele fica presente nesse solo. E aí vocês vão observar algumas podridões, que a gente chama de podridão da coroa, podridão em que essa região do colo, tanto em plântulas quanto em árvores, plantas maiores, plantas adultas, essa planta tomba. Então, isso é um processo fisiológico que vai ser interferido pelo patógeno, tá? Além disso, vocês têm aqui, então nós estamos falando de problemas, um problema, um segundo problema com um grupo de patógeno, um terceiro problema em raiz com um grupo de patógenos, um quarto problema na região do colo e um quinto problema em que é alvo dos sistemas, né, de manejo que a gente tem, os manejo químico, em que é direcionado nas folhas, então em que patógenos, várias categorias de patógenos, vão prejudicar e impedir com que essa planta desenvolva, potencialize a fotossíntese, faça a fotossíntese. Então, lembrando que, né, um órgão tão importante para a planta, as folhas, né, e o desenvolvimento vegetativo, esse desenvolvimento vegetativo, ele é uma etapa inicial para a produção de energia, fotoassimilados, para a assimilação de carbono, esse carbono atmosférico, por essa reação metabólica que é a fotossíntese, para que esses fotoassimilados eles sejam transferidos para essa planta, para sementes, para os frutos. Quando eu falo de uma árvore, de uma planta perene, ele vai ficar acumulado, né? Às vezes a planta é caduca, perde a folha, e essa energia fica guardada dentro do caule, durante períodos de frio, né? Como esse período de junho que a gente está vivendo agora. E depois isso é direcionado para os órgãos radiculares, né, para a planta. Então, vocês vão ter o sistema de controle químico, por exemplo, o uso de fungicidas, ele tem uma grande aplicabilidade para esse tipo de dano provocado pelo patógeno. Por que o professor está falando isso? Porque eu vejo sempre muitos alunos terem uma ideia distorcida quando você fala sobre manejo,
quando você fala sobre controle, sobre estratégias para tentar conter os patógenos que afetam as culturas, de achar que o controle químico ele serve para tudo, né? Para todos esses problemas que afetam sementes, que afetam plântulas, né? Que afetam o sistema vascular, que afetam o colo, então, e que é a única salvação da lavoura, né? É a única forma de conter esse problema que afeta as culturas. Então, na verdade, ele está ligado a esse sistema, né? É claro que vocês vão ter tratamentos de sementes que podem conter também invasões, mas em determinados estádios fenológicos, vocês não vão conseguir controlar usando somente a estratégia de molécula química, né? Como sendo uma estratégia mais eficaz. Ela é muito eficaz, né, a partir do momento que você consiga atingir o alvo, a partir do momento que você consiga detectar o momento correto de aplicação e essa folha ela esteja protegida durante o momento em que ela está sendo bombardeada por esses esporos, as infecções de origem inóculo, né, esse inóculo que chega nessa planta de origem primária ou secundária, eles entrem em contato com o ingrediente ativo. Então, que é o grande gargalo que nós temos, né, do controle químico com relação à aplicação de fungicidas nas folhas. O inóculo, o patógeno, deve entrar em contato com os ingredientes, as várias categorias de ingredientes ativos de fungicidas que são aplicados nessas plantas, tá? O que eu gostaria de chamar a atenção é isso, que nós temos as outras estratégias de manejo cultural, manejo físico, manejo genético, manejo biológico, além do controle químico para atuar sobre esses diferentes pontos de vulnerabilidade que vocês vão ter de ataque, esses processos fisiológicos que serão inibidos pelos patógenos, que vocês vão encontrar que vocês têm estratégias para conter. E aí a gente vai falar das doenças de cada um desses grupos, meio que dá um pontapé inicial para a fitopatologia 2, que seria as doenças dos grupos das culturas, né? Em que a gente basicamente é o enfoque que a gente vai ver no semestre que vem para aqueles que forem aprovados na disciplina. E aqui as doenças que vão, essa distribuição desses fotoassimilados, né, vocês vão ter também, né, um processo, vão ter grupos de patógenos que vão afetar esse processo de distribuição. Então... Professor? Oi. O senhor acha que o mais difícil de controlar é as doenças relacionadas ao sistema vascular? Eu acho que essas doenças dos grupos, grupo 1, 2 e 3 seriam as mais difíceis, porque elas dependem de atividades agronômicas principalmente. Doenças do solo, que chamam, né, é uma outra categoria que colocam, né, as doenças do solo vão ter patógenos do solo que vão provocar, destruir principalmente plântulas, que vão prejudicar raízes. Até hoje, os sistemas, se você for comparar doenças da parte aérea, doenças que prejudicam o aproveitamento de substâncias fotossintetizadas, vocês têm um processo de evolução muito grande atrelado, até mesmo a própria resistência genética aqui, ó, no grupo 4, 5 e 6, tem muitos sistemas, muitas descobertas de genes que conferem resistências para as plantas, para essas doenças desses 4 grupos. Mas para essas, eu vou explicar hoje, né, a natureza delas, e vocês vão entender por que isso não é tão simples. Para as doenças do grupo 3, do grupo 2, do grupo 1, o que acontece? Vamos imaginar a resistência genética que tem uma vantagem imensa, né? Vantagem imensa porque você não lança para a natureza moléculas químicas, vantagem imensa porque você tem, num pacote que é a semente, a cultivar que você compra, ele já vem com um material geneticamente propício para ser colocado no campo e que vai causar muito problema, muito obstáculo para o patógeno infectar. Mas isso advém a partir do momento que você consegue transferir para os sistemas tradicionais de melhoramento os genes de resistência. Mas como que eu vou transferir
quer seja por sistemas tradicionais de cruzamento, quer seja por transferência de genes, quando os genes que coordenam essa resistência, eles estão distribuídos no genoma, e além do fato desses genes, você sabe que a genética de um indivíduo, ela é influenciada, ela tem partes, tem proporções muito influenciadas pelo ambiente e proporções em que o gene é decisivo para a expressão desse fenótipo. Qual fenótipo? Fenótipo de resistência. E para essas doenças radiculares, doenças de solo, que talvez seria essa a resposta, Tiago, dessa tua pergunta, para mim essas são as doenças mais difíceis de serem contidas, né, na agricultura. Vocês têm essa questão do fator ambiental, dos estresses que a planta sofre, que vão influenciar muito esse fenótipo de resistência, esse fenótipo de tolerância dessa planta no campo, tá? E aí, vocês têm, a gente chama de uma herança, né, poligênica, né? Muitos os genes de resistência estão distribuídos, a natureza do patógeno, ela não é especializada no hospedeiro, né? Os patógenos são altamente agressivos, destrutivos dessas doenças do grupo 1 até o grupo 3, que eu vou falar daqui a pouco, tá? Então, na minha opinião, são as doenças de solo, né, que seriam as doenças em que vocês têm processo de evolução de estratégias de manejo, se você for comparar, ele não tem, ele, na verdade, tem muitas coisas, a questão do controle biológico, a questão de se raciocinar em uma forma de você proteger essa planta de acordo com esse grupo de patógenos, ou até mesmo o próprio tratamento de sementes, né, com fungicidas sistêmicos ou protetores, mas é um problema que até hoje eu considero mais difícil do que os grupos 4, 5 e 6, né, as doenças da parte aérea, onde vocês têm resistência genética, onde vocês têm moléculas químicas que foram criadas, onde vocês têm transgenia aí atuando pela característica da natureza desses patógenos do grupo 4, 5 e 6, de serem muito especializados, de não serem tão agressivos e de permitirem a obtenção de materiais com essa característica. Às vezes eu me pergunto sobre isso, né, sobre essa grande frequência. Se você for reparar, né, as doenças das culturas, vocês vão ver uma grande frequência de exaltação dos sistemas de controle genético, né, de busca de materiais resistentes, ou até mesmo em cima da eficácia das moléculas químicas, que são tão discutidas, às vezes discutidas por falta de informação por mídias, né, pelo próprio consumidor da nossa matéria-prima, que às vezes não entende o sistema de como isso está incluso. E a nossa culpa também. Eu considero a parcela de culpa nossa dentro do agronegócio é essa questão de você utilizar o sistema, a eficácia do controle químico, mas de uma maneira em que você possa reduzir essas perdas que a gente encontra com relação ao uso dessas moléculas. Como reduzir essa perda? Com estratégias de tecnologia de aplicação envolvendo essa mitigação em que o alvo, né, ele seja atingido, em que, por exemplo, né, reduzindo questões de deriva, questões de mau uso, além da questão econômica de você perder moléculas químicas, né, a partir do momento que a gente consegue raciocinar de uma forma de associar tecnologia de aplicação para uso de moléculas químicas, e isso eu faço um desdobramento também para herbicidas, para inseticidas também. É um bom uso da molécula química dentro do sistema, e sem fazer apologia à questão do uso da molécula ou não. Então, se ela existe até hoje, ela tem finalidades. Então, resta nós, técnicos, resta essa evolução que nós temos de atividade profissional, fazer ela funcionar muito bem, né? Então, se a gente fosse muito rigoroso, por exemplo, vamos imaginar as doenças, vamos comparar as doenças que afetam os humanos, né? A gente sabe que
se não fosse uma molécula química, por exemplo, de um antibiótico que foi criado, e muitas outras categorias de moléculas químicas que existem, se elas não existissem, nós morreríamos. E a diferença entre um veneno e um remédio está nessa dose. E o quanto que essa dose, falando do ponto de fazendo um desdobramento de agricultura, essa dose exata consiga chegar nessa planta e atinja esse alvo, é esse o gargalo que a gente precisa, como a nossa parcela, como técnicos, de trazer desenvolvimento para a agricultura, para que esse bom uso, ao invés de desviar desse alvo, dessa planta, ele não vá atingir a água, ele não vai atingir recursos, o solo, não vai atingir o consumidor. Esses resíduos, que é o gargalo que a gente precisa raciocinar para justamente poder dialogar de igual para igual, de uma maneira que a gente está fazendo a nossa própria parte. E aí eu estou falando de regulagem dos equipamentos de aplicação, o preparo dessa cauda, o momento de aplicação e todas as questões que estão relacionadas a você ter uma boa qualidade de aplicação desses produtos fitossanitários que nós temos, fazendo uma comparação. E fechando a questão que eu estava colocando para vocês, eu divaguei demais, Thiago, desculpa. Falando dos medicamentos que nós utilizamos para controlar as nossas doenças, fazendo uma analogia com as moléculas químicas que são usadas em plantas, já imaginou se a gente não tivesse se a gente tivesse um rigor com relação a não utilizar essas moléculas químicas, o quanto que a nossa perspectiva de vida seria reduzida, né, sem o uso dessas moléculas? Então, são situações em que nós temos que fazer uma séria reflexão e estudar, né? Estudar muito sobre as coisas. Eu acho que educação, ciência, né? Ela nunca vai ser... ela sempre vai ajudar no que diz respeito a achar as respostas dos problemas que nós vamos encontrar na nossa vida. Tá? Não sei se eu respondi, Thiago. Tem mais alguma questão? Não, só isso mesmo, é porque eu tava pensando, tipo, que nesses primeiros aí, com tratamento de semente é resolver bem, mas não é bem simples assim, não. Não é bem simples, porque às vezes vocês pode ter, se você tiver uma grande quantidade de inóculo, se você tiver uma condição extremamente favorável, você vai ter um problema, né? Porque você tem muito patógeno. Se você comparar os três sistemas, Thiago, raiz, ar e água, aonde mais vocês vão ter propágulos microbianos por quantidade, a gente chama, lá na microbiologia agrícola, a gente chama de biomassa microbiana, por causa de uma condição, né? Vai ser nesse solo. Então, esse solo, da mesma forma que ele algo tão precioso para o cultivo agrícola, ele também é uma fonte aonde vocês têm micróbios benéficos e micro-organismos também fitopatogênicos em grande quantidade. E aí eu ressalto, a grande quantidade desses micro-organismos, dessa fonte de inóculo, ela também são em resposta da nossa atividade agrícola. Então, do nosso desequilíbrio provocado, que faz com que uma macrofomina, né, você tem grandes populações de macrofomina distribuídas numa área. Propágulos de esclerotina e esclerotioro, nematóides, né, e aí você tem as estruturas de resistência heterotera, né, com cistos, né, distribuídos na área que podem perpetuar essa doença, a presença desse patógeno nessa área. Então, são situações que a gente tem que imaginar, além da questão das palhadas, né? Então, como trabalhar com esse dilema, que ao mesmo tempo que essa palhada, que é tão benéfica para o sistema de plantio direto e proteção do solo, sistemas preservacionistas, ao mesmo tempo que ele é tão benéfico, ele também é um refúgio para a sobrevivência de patógenos nos períodos de entre-safra. Esses dias eu dei uma aula sobre degradação de matéria orgânica para o pessoal da microbiologia agrícola, na aula de sexta-feira. Então, está lá no YouTube, quem quiser assistir. Eu falei muito sobre
compostos alelopáticos. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso também, em cima da palhada. Então, eu mostrei alguns gráficos, algumas tabelas, alguns resultados de algumas espécies de plantas em que elas inibem outras plantas, ou inibem também micro-organismos, porque as plantas, no processo de degradação desse pacote, elas exudam, colocam para fora moléculas químicas que inibem o crescimento de outros seres, outros indivíduos, né? Por questão da allopatia. Então, relações de... Quando você fala da própria rotação de cultura, ela tem muito a ver com essas questões de metabólitos que são deixados, esses residuais que são deixados nesses solos, que podem favorecer, podem desfavorecer outros indivíduos, ou podem reduzir populações de fitopatógenos. E porque a gente não estuda mais isso, e não pode pensar, né? Eu estou falando isso de opções. O que nós temos desse cardápio que a ciência oferece de opções para a gente conseguir conter um problema, que são doenças onde a fonte de inóculo é o solo, doenças do solo, doenças do grupo 1, 2 e 3. Tá? Então, se o inóculo for muito grande, só o fungicida não vai conseguir conter. É claro que, às vezes, você tem dentro de alguns espaços, dentro de algumas plataformas, às vezes colocam como sendo a solução o tratamento dessa semente, né? Como uma forma de conter esses patógenos. Beleza? Posso continuar? Então, os processos vitais são processos diferentes, e esse McNeil, ele classificou essas doenças, né, de acordo com esses processos vitais, em 6 grupos. As doenças que destroem, que a gente vai estudar a partir de hoje, esses 2 grupos. Doenças do grupo 1, né, que destroem órgãos de armazenamento. Doenças do grupo 2, doenças que causam danos em plântulas, né, que são, né, o que a gente chama dos tombamentos, os dumping offs. Depois, as doenças do grupo 3, doenças que afetam as raízes, e doenças que afetam o sistema vascular, né, xilema e floema, que vão provocar um sintoma de murcha, né, um sintoma reflexo nas plantas, as doenças do grupo 4. Fora isso, né, o próximo processo, né, vital seria as doenças do grupo 5, que afetam a fotossíntese, e as doenças, né, que é um grupo bastante grande, são 4 grupos de doenças. Vocês vão estudar aqui no grupo 5 os míldios, suídeos, ferrugens e carvões, é o grupo mais numeroso de doenças que vocês vão ter, além das manchas foliares, né. E as doenças do grupo 5, que vão ter as viroses, vão ter nematóides, que são as doenças que afetam o aproveitamento dessas substâncias, né. O nematóide de Galha, ele vai afetar o aproveitamento dessa absorção desses fotoassimilados pelo sistema radicular, né? O carvão que vocês vão encontrar aqui, o carvão do milho, que é uma doença do grupo 6, ele vai prejudicar essa absorção dessas substâncias fotossintetizadas, né? Dessas substâncias elaboradas pela planta, tá? Então, seriam essas 4 propostas, que seriam esses grupos, né? O grupo 1, né, 2, 3, 4, 5 e 6, né, doenças que foram a proposta do que a gente chama de McNeil para agrupar patógenos que têm mecanismos de danos, né, similares, né, de acordo com esses 6 grupos. Por isso que a gente adota esse grupo, então por isso que eu estou explicando para vocês esses 6 grupos de doenças que têm mecanismos de patogenicidade, mecanismos de atividade muito similares entre si. E por que esse sistema de McNeil, né, que a gente utiliza? Eu já dei, de certo modo, uma certa uma certa pista, né, a respeito do sistema McNeil, porque procedimentos semelhantes de controle para diferentes patógenos, a partir do momento que eles têm um mecanismo de causar doenças similares entre si. E vocês vão ter fases do ciclo das relações patógeno-hospedeiro que são semelhantes entre si, e o sistema McNeil também tem vantagens do ponto de vista teórico e prático para a implementação
lá das medidas as estratégias de manejo, né, de controle, né, de patógenos, baseado nesse tipo de agrupamento, nesse tipo de sistemática de classificação das doenças, tá? Então, vocês vão ter essas doenças, né? As doenças do grupo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, como eu falei para vocês. Então, essas doenças, né, coloquei de propósito essa coloração meio marrom para relacionar a questão da grande influência desses patógenos de solo como fonte de inóculo. É claro que nas doenças do grupo 4, 5, vocês vão ter aqui vetores, vocês vão ter essa translocação aérea, né, doenças da fotossíntese, né, aqui a doença vascular também, vocês vão ter a fonte de inóculo, patógenos de solo, eles vão ter algumas características, algumas particularidades, como a questão da evolução do parasitismo. Então, são considerados os patógenos que afetam o grupo 1. Então, quando você encontra um patógeno que mata a planta numa velocidade muito grande, então é considerado esse patógeno um patógeno que ele é considerado pouco evoluído. Uma vez eu estava falando com um colega meu da ecologia, né, que é o pessoal fala que tem essa relação com evolução, diz que não é correto você apontar que o indivíduo é mais ou menos evoluído. Mas na própria literatura, né, eu fui checar no próprio manual, ele agrupa, né, os grupos em que a evolução, a partir do momento em que mata o hospedeiro, ou a própria mofo branco, as doenças radiculares, as doenças vasculares, seriam doenças em que o patógeno que causa esses grupos, eles são considerados, dentro da literatura do manual de fito, como patógenos pouco evoluídos. E os patógenos que convivem com o hospedeiro, que tem um mecanismo de parasitismo que a gente chama resfriado, eles seriam mais evoluídos, né? Então, as viroses, os míldios, os zoídeos, as ferrugens, as plantas, elas não morrem de imediato. Então, isso é considerado, do ponto de vista de parasitismo, porque um organismo em que seria mais evoluído com relação a esse parasitismo, porque ele é vantajoso para organismos biotróficos que o hospedeiro fique vivo, porque a partir do momento que ele morra, ele não vai conseguir sobreviver. Então, lembrando que ele vai, no máximo, no caso das ferrugens, produzirem estruturas de sobrevivência que vão ficar esperando, vão ficar latentes até o momento que a cultura novamente é colocada no campo. Então, isso é o que a literatura de fitopatologia fala. Mas o pessoal da evolução, né, da ecologia, eles apontam que, na verdade, o que o fato de você dizer mais ou menos evoluído, que é um termo incorreto, ele está mais pelo fato de uma tradução. Um indivíduo menos evoluído, vamos pensar assim, desse grupo aqui, seria um indivíduo que apresenta menor quantidade de ferramentas durante esse processo de evolução de parasitismo. Eles, lembrando que aqui eles estavam numa condição do solo, né? Sem lembrar que um organismo fitopatogênico é um organismo que evoluiu para que isso acontecesse, lá da variabilidade dos fitopatógenos. Então, a grande maioria dos organismos do planeta, eles não causam doenças nas plantas. Acontece que algumas condições do ambiente fizeram com que eles tivessem essa adaptação para infectar, tanto em situações de saprofitismo ou situações de biotrofismo, né, do hospedeiro vivo, para causarem essas doenças. Então, o termo seria, para esses organismos, eles têm maiores quantidades de ferramentas evolutivas, né? É como se fosse um degrau. Subiu o primeiro degrau de evolução e eles têm um conjunto de ferramentas para causarem a morte das plantas, desses organismos fitopatogênicos que provocam doenças do grupo 1 a 4. E, subindo esses degraus,
vocês têm organismos que, durante esse processo de evolução do parasitismo, eles conseguiram agregar, vamos imaginar assim, se aqui vocês tinham três grupos, né, de ferramentas para causar a morte três tipos de ferramentas para causarem as mortes do hospedeiro, nos grupos 4, 5 e 6, eles tiveram um grupo maior, 5, 6, 7 ferramentas, e isso explica essa dita evolução do parasitismo. Então, que é uma forma bastante interessante de poder considerar e imaginar essa interação desses organismos fitopatogênicos, desses organismos que têm uma interação com o hospedeiro, essa interação desarmônica. Tá bom? Pode falar, Jussá. Professor, essa questão que o senhor falou da questão da evolução, vale para animal também ou só vegetal? Vale também para animal. Isso foi uma vez alguém que assistiu minha aula e colocou isso, e eu fui estudar e discutir também. Com relação às doenças, porque eu não sei como que as doenças animais são agrupadas, né? Não sei se existe um sistema de agrupamento para as doenças animais. Mas deve ter, né? Eu não sei dizer para você agora, você me apertou sobre a evolução do parasitismo e essas diferenças que existem. O que, às vezes, eu sempre uso nas aulas e falo, né? Evolutivamente, por exemplo, os fungos, eles coevoluíram, né? 80% das doenças de plantas são causadas por fungos, evoluíram para causar doenças em plantas. E em animais, as bactérias, vocês podem reparar, a imensa quantidade de doenças bacterianas que afetam os animais, muito mais do que doenças fúngicas. Doenças fúngicas têm alguns grupos de doenças que são importantes, mas essa questão de evolução de parasitismo talvez tenha lá algum conteúdo para animais que possa mostrar uma ideia lógica sobre essa questão de interação dos patógenos que afetam animais, né? Mas eu não sei te dizer, tá? Para plantas, essa seria uma classificação. Tá bom? Mais alguma dúvida? Tá bom, obrigada. Além disso, né, esses 6 grupos, desculpem, do sistema McNeil, ainda tentando destrinchar o porquê de utilizar esse sistema, a agressividade, né, então é considerado, toda vez que você observar na sua planta, né, que você está cultivando, uma agressividade muito grande, e essa agressividade pode ser medida pela severidade, né, que é do sistema de quantificação, e pelo dano provocado, a velocidade de dano. Então, quando você tem um hospedeiro que começa a expressar esses sintomas, os sintomas que é a doença propriamente dita, e ele rapidamente morre, então isso significa que ele está em contato com um patógeno que é muito agressivo. E isso, obviamente, vai fazer com que ele seja, né, tenha menor quantidade de características de evolução do parasitismo. Então, aqui, os organismos, os patógenos são muito agressivos nas doenças do grupo 1 em relação à agressividade aumentando. Ela vai, na verdade, reduzindo do grupo 6 para até o grupo 1, tá? Então, aqui são patógenos que, basicamente, o meu olhar, quando eu vejo a classificação dos fitopatógenos, seriam grupos de organismos que coevoluíram para essa interação com plantas para causarem doenças de plantas. Isso de uma perspectiva de que talvez alguns representantes daqui, à luz, né, da evolução dos milhares e milhares de anos dessa interação com o hospedeiro, eles mais tarde possam causar doenças de plantas e terem uma interação com um nível de sofisticação, com um nível e até mesmo sublimar, impedir obstáculos ligados às reações de resistência do hospedeiro e fazer com que o hospedeiro mantenha vivo. Então, isso, né, nesses grupos aqui, vocês têm patógenos em que o hospedeiro ainda se mantém vivo, mesmo sendo infectado pelo patógeno, porque é uma vantagem, né, eu ter sempre um hospedeiro vivo, que nutra, que forneça alimento,
do que eu matar o hospedeiro. Então, aqui são patógenos em que o sistema de infecção, ele mata a célula, provoca a necrose e vai absorver os nutrientes a partir dessa morte, dessa necrose, numa condição de saprofitismo. Aqui, ele tem a ver com aquela aula que eu falei para vocês vamos falar dos míldios, dos oídios, né? Vocês vão ter aqui um patógeno que ele vai ter uma modificação hifálica, vai formar uma estrutura de parasitismo e vai drenar, vai ter uma relação intercelular, intracelular, né? Inter e intracelular para absorção, que é a formação de eustórios. E aí você tem uma célula que ainda mantém viva, que fica produzindo fotoassimilados e que vai auxiliar essa planta a se desenvolver, tá? Então aqui, menos agressivo, e aqui você vai ter uma agressividade maior, de acordo com esse sistema. E o terceiro critério que explica o porquê do uso do sistema McNeil é a especificidade, que isso tem a ver com melhoramento, isso tem a ver com controle. Então vocês têm, eu vou falando do ponto de vista de genoma, né, do genoma do hospedeiro, o que controla a resistência do hospedeiro aqui são, geralmente, vão ter aqui poucos genes, né, falando de uma maneira genérica. E aí os patógenos, eles normalmente vão ter uma especificidade a nível de raças, a nível de cultivares, da planta hospedeira, né, maior aqui nesses grupos 4, 5 e 6 em relação a esse grupo. Então, quando você vê o mofo branco que afeta a soja, ele não somente afeta essa fabácea, ele afeta também outros grupos, cenoura, hortaliças, ele afeta outras famílias botânicas diferentes da família fabácea. Então, eles são inespecíficos. Macrofomina, eles são inespecíficos. E aí eles têm, normalmente, um grande número de hospedeiros. E para o melhoramento, a obtenção de materiais resistentes é mais fácil a partir do momento em que poucos genes estão envolvidos com essa interação, com esse processo de interação planta-patógeno, e que isso estaria atrelado a esse sistema, né, a esses grupos 4, 5 e 6, e é por isso que vocês veem, para as doenças do grupo 4, 5 e 6, resultados mais promissores de controle genético, né, de plantas resistentes aos fitopatógenos nesses grupos. Então, aqui, às vezes, você vê algumas literaturas na verdade, você tem um grande efeito do ambiente na interação, né, desses genes do patógeno e com os genes do hospedeiro para ocasionar a doença, e que torna difícil encontrar uma planta resistente, mas eu já vi literaturas falando de patógenos de solo com grupos de comportamentos de materiais com melhores performances que, na verdade, eu colocaria como uma tolerância maior, né? Porque tolerância tem a ver com essas questões do ambiente e até mesmo informações sobre resistência à macrofomina, com resistência ao próprio mofo branco, com resistência a esses patógenos, importantes patógenos de doenças de solo. Então, como eu tinha mostrado para vocês, né, as doenças de McNeil para o grupo 1, e aqui as medidas, né, que são os diferentes tipos de doença, e aí vocês vão ter, para as doenças dos órgãos de armazenamento e doenças pós-colheita, os patógenos principais seriam patógenos que são favorecidos por ferimentos, né, que seriam espécies de Rhizopus, Penicillium, Ervínia. E então, a medida de controle mais apropriada seria evitar ferimentos, o armazenamento adequado, até mesmo o uso de fungicidas poderia ser ajustado aqui como uma terceira opção. Para as doenças do grupo 2, formação, né, de tecidos jovens, tecidos recém, né, na pré e pós-emergência, né, são os tombamentos. Vocês têm várias espécies de Phytophthora, que são os patógenos que ocasionam essas doenças do grupo 2, Rhizoctonia. Vocês têm a questão do alvo, o cuidado específico em cima do solo, o cuidado específico em cima das sementes, o uso de sementes sadias e práticas culturais, elas auxiliariam, né? Esse manejo cultural seria o que a gente
a forma a ótica que o profissional, o agrônomo, vai tentar reduzir os danos provocados por essas doenças do grupo 2. As doenças do grupo 3 seriam que afetam a absorção de água e nutrientes, como, né, a Telea rolfs, né, que houve a mudança, Fusarium, Tilaviopsis basícula, e aí também, se a fonte de inóculo é o solo, em primeiro lugar, a medida com um enfoque em cima, né, precisamos destrinchar qual é o alvo principal para tentar traçar medidas de controle, e o solo é o ponto principal, a rotação de culturas em segundo lugar, e terceiro lugar, você tem materiais resistentes aqui, que podem ser implementados dentro das táticas de manejo integrado de doenças. E do grupo 4, aquelas que afetam o transporte de água e nutrientes, Fusarium, Verticillium, Ralston, Xylema e Phloema, organismos que vão estar presentes obstruindo os vasos condutores. De novo, tratamento do solo em primeiro lugar, rotação de culturas, materiais resistentes, várias estratégias de manejo de nematóides, né, seriam ideias promissoras para conter esses problemas que interferem no transporte de água e nutrientes, doenças do grupo 4. E as doenças do grupo 5, né, elas estariam agrupadas em 4 grupos, né, as manchas e crestamentos, envolvendo as manchas de Xanthomonas, de Cercospora, de Alternaria, né, então eles vão se repetir para as culturas, esse mesmo grupo de patógenos. Então, e aí vocês têm materiais resistentes, a questão do controle químico em segundo lugar, e medidas de sanitização, medidas que possam reduzir esse inóculo no campo. E os míldios, os parasitas obrigatórios, né, controle químico, a questão de materiais resistentes, né, o binômio aqui, rotação de culturas, e aqui vai se repetir para os oídeos, vai se repetir também com relação às ferrugens, né. É claro que vocês vão ter particularidades, eu faço um desdobramento em cima da própria ferrugem asiática, né, em que você teve, no momento do seu surgimento, você tem hoje as práticas principais de manejo, né, dessa ferrugem, que é o uso de um material, o vazio sanitário, o uso de materiais precoces, né, então fica menos tempo no campo, os propágulos vão provocar menor quantidade de dano, e os materiais resistentes, que você vê várias iniciativas de trabalhos para lançar materiais que consigam conter, além da questão do controle químico, que é uma terceira estratégia de controle, mas se você conseguir reduzir gastos com a aplicação dessas moléculas, né, para qualquer um desses grupos, né, isso é dinheiro no bolso, é custo que você tem, né, de cultivo, que você vai reduzir e, consequentemente, aumentar a receita agrícola. E com relação ao último grupo, também vocês vão reparar que são divididos em 4 doenças, a utilização, né, das substâncias elaboradas, que a gente vai discutir. Então, a gente vai falar sobre carvões, galhas, viroses e fitoplasmas, e aí os carvões, o xilago, né, vocês vão ter rotação de cultura, materiais resistentes, tratamento de sementes com uma estratégia de manejo, galhas, né, os patógenos causadores de galhas, como Agrobacterium, Meloidógene, né, são 3, Plasmodiophyra, Agrobacterium e Meloidógene, vocês vão ter como estratégia de manejo, materiais resistentes, tratamento do solo, porque muitos desses patógenos, a fonte de inóculo é o solo, as viroses, né, com relação à estratégia de redução de população de vetores, materiais resistentes, sem dúvida, ficaria em primeiro lugar, e com relação aos fitoplasmas, né, o fitoplasma do milho, né, enfesamento pálido vermelho, materiais resistentes, redução de vetores. O grande problema do milho é porque você planta num período de safrinha, um período em que você tem grande quantidade do vetor, e uma das explicações do surgimento, né, da grande quantidade do enfesamento do milho é o fato de fazer o plantio num período que tem grande população do vetor, sendo que se você plantasse, né, é claro que a tomada de decisão
dentro do agronegócio brasileiro para a segunda safra, que é a parcela maior de plantio do milho, é uma decisão econômica. Mas até que ponto essa decisão econômica vai tornar sustentável o plantio de milho, né? Será se isso, com o tempo, você não vai ter uma grande incidência, né, desses enfesamentos, ou o homem vai conseguir lançar um material resistente, mas como manter uma resistência se tem uma pressão muito grande do inóculo? Se você tem uma grande quantidade de um período, você planta no período mais favorável de lançamento do vetor, e aí como que você vai conseguir reduzir essa transmissão dessa cigarrinha, né, desse procarioto, né? Lembrando que nós temos um triplo problema, né, que é transmitido pela cigarrinha do milho, que é os dois enfesamentos, né, que são dois procariotos, e uma virose, né, que é transmitido pela cigarrinha. Então, é uma questão em que a resposta, para você poder reduzir, você sabe, mas a decisão de plantio é uma decisão econômica, que são situações em que é importante você também considerar. Então, provavelmente, hoje, o Brasil, acho que é o quinto maior produtor de milho, e ele tem, acho que quinto é algodão, enfim, não lembro de cabeça, mas um grande produtor, e que essa grande produção, ela está atrelada a esse plantio pós-soja, né, que ocorre em janeiro, fevereiro, e que isso, se janeiro e fevereiro é um momento mais propício, é a segunda safra, não é o melhor período para plantio do milho. As maiores produtividades do milho teriam se você ocupasse no plantio em novembro. Mas não planta em novembro, a gente sabe pela razão que o commodity, a soja, né, a soja, ele tem um valor econômico maior para o mercado externo, e aí os campos agrícolas, eles são ocupados por esses materiais. Talvez, se lançar materiais mais precoces, ou se o ambiente, né, permitir plantios a cada safra mais antecipados, né, os períodos de chuva cheguem cedo, enfim, eu não sei como a forma de tentar reduzir esse problema da segunda safra do milho, que favorece a incidência de fitoplasmas, né, na cultura. Mais doenças sobre milho, eu também falo um monte sobre isso, eu fiz uma revisão recente, doenças do milho, doenças da soja, então também está lá no canal, quem quiser complementar, se quiser eu coloco lá no grupo, lá no Moodle também coloco embaixo só como uma marcação, só para vocês lembrarem, e quiserem saber mais sobre essas doenças dessas culturas, eu falo sobre isso. Semestre que vem eu vou falar também, de novo, sobre essas doenças. Então, cada ano, eu sempre procuro estudar ou ler sobre cada uma e tentar adicionar algumas informações a mais para cada cultura, e saber maiores informações. Eu sempre tento, né, ficar mais atualizado possível, é sempre muito difícil, principalmente dentro do andar da carruagem, né, de como as coisas acontecem no campo, mas eu faço esse convite também para vocês, como profissionais, né, a realmente descruzarem os braços e realmente realizarem, que a leitura ela seja um elemento acessório para a formação profissional, e que isso, pensando vocês como grandes defensores, que eu vejo vocês como grandes defensores do agronegócio, que vocês possam defender o agronegócio também com ciência, com estudo, com leitura, com atualização, e não só com uma questão de ouvir o que eu estou dizendo, né? Até mesmo para me questionar o que eu estou falando, questionar o que outras pessoas em outros vídeos, em outras aulas, em outras palestras também estão colocando, né? A gente, de maneira alguma, é o dono da verdade, e a opinião de vocês, ela vai ser uma consequência desse apanhado, desse aprofundamento profissional, de ter essas diferentes ideias. Essas diferentes ideias são muito benéficas para o desenvolvimento profissional de vocês. Vocês, numa faixa etária aí de quanto? 19, 20, 21 anos,
né, ou mais, né, enfim, nunca nunca acabou o tempo de se aprender, né, eu sempre, agora eu sempre passo livros para minha mãe, eu tenho muitos livros em casa, sempre valorizei muito essa questão do estudo, e agora minha mãe, ela está morando comigo, né, e agora eu passei um livro para ela de História do Brasil, e aí ela lê os capítulos, depois comenta comigo sobre essa leitura, e que eu acho isso muito interessante, o quanto que isso, o quanto que nunca é tarde para se aprender coisas e ler e ter estratégias e vocês tenham uma motivação de realização das leituras. Eu, pelo menos, eu me sinto muito mais engajado a leituras ligadas às questões que envolvem uma área, a minha área, que é a área profissional, a área de atividade, e que é isso, tudo isso que eu estou falando para vocês é fruto de estudos. Então, esse capítulo, a leitura que eu recomendo, né, o capítulo 21, de classificação das doenças, né, e agora a gente vai falar sobre as doenças do grupo 1. E aí, antes de começar, eu queria pedir para vocês, agora são 9h10. Vamos colocar 9h20, a gente retorna à aula. Eu queria dar uma pausa, tá bom? E aí depois a gente retorna.